Shalom, shalom, todos são bem-vindos, em nome de Jesus, Irmã Divina, Maria Regina, Adriana, glória a Deus, todos bem-vindos. Glória a Deus, bom dia, shalom. Shalom, glória a Deus. Amados, então, rapidamente, eu creio que até quarta, verdadeiramente, nós vamos acabar, porque se conseguirmos vencer hoje, aí nós temos a renúncia masculina e a renúncia feminina para fazermos, não é? Então, se a renúncia feminina der tudo certo, nós encerramos amanhã a parte das mulheres e o pastor Alexandre entra com a renúncia masculina no sábado, na quarta-feira. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos ver aí o que Deus prepara para nós nesses dias. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhora, pastor, por favor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos no teu propósito, nas tuas direções, naquilo que o Senhor tem para nós. Ô, Senhor. Colocamos mais essa semana nas tuas mãos, Amém. essa escola, as nossas vidas. Queremos, ó Pai amado, cumprir o teu propósito, Senhor. Queremos que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que está no teu coração e que verdadeiramente, ó Pai querido, as nossas mentes estejam focadas em Ti, descansadas no Senhor e sabendo, ó Pai amado, que o Senhor tem um tempo para todas as coisas. Sim, Muito papai. obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas e nos ajuda, Pai, a nos desencilharmos de nós mesmos, Sim. a nos entendermos de uma forma onde nós possamos chegar num lugar onde reconheçamos que somos muito ruins mesmo, É verdade. temos muitas coisas para mudar, para tirar das nossas vidas. Tira de nós toda essa inocência ou ingenuidade que será fácil, que é com um ensino, com uma oração. Infelizmente, temos aprendido que as coisas que foram se acumulando nas nossas vidas, elas trazem um peso muito maior Sim, pai. do que nós podíamos imaginar ou Sim, meu Deus. pensar. Então, que nós tomemos posicionamentos radicais contra tudo isso. Sim, meu E que Deus. verdadeiramente nós possamos enfrentar de frente as Aleluia. guerras e aquilo que está aí determinado no mundo espiritual para que avancemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, o pastor, pode falar enquanto eu procuro. Eu estava pensando na minha avó esses dias, né, 97 anos, às vezes a gente olha assim, eu vou lá, ficou em casa um tempinho, e a gente se emociona com alguma coisa que ela fala, alguma coisa que ela passa, apesar que ela não tem nenhuma doença, ela não toma um comprimido para nada, ela é lúcida, ela só está de cama agora por falta de ter uma estrutura de alguém que pudesse continuar dando aí suporte para ela andar, ainda que com andador. Mas só que eu comecei a puxar a vida dela para trás, né? Nessa parte agora que a gente está bem envolvido aí de geracional, de tudo que aconteceu na nossa vida. E de repente a gente começa a olhar os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós hoje, e nós olhamos e falamos assim, cara, esses caras não fizeram tanta coisa assim, não acumularam tanta coisa na história, não geraram tanta coisa. E a gente começa já a olhá-los como idosos, como aquelas pessoas que já estão agora pacatas, mais quietas. Mas na verdade, essas pessoas elas não eram tão bobinhas assim. Minha avó nasceu em 1926, mas você escuta as histórias de todo o tempo, e principalmente na área sexual, na área de corrupção financeira, nessa parte de tomar as coisas dos outros, de enganos, das coisas mais simples até as mais pesadas, a gente percebe que não é porque, não, agora está muito mais avançado, as pessoas estão mais. Eu creio que, logicamente, um abismo chama outro, o amor está se esfriando cada vez mais, os homens vão ser entregues aí àquela lista de amantes de si mesmo, irreconciliáveis, e eu sei que está se aprofundando, mas às vezes nós temos uma inocência que os nossos antepassados, cara, o que eles puderam ter feito, o que eles puderam fazer, na verdade? Meu avô, minha avó levantava cedo, ia lá, trabalhava, voltava, tal, mas eles fizeram muitas coisas. Verdade. Então a gente não pode ter essa inocência de olhar e falar assim, não, minha avó, os caras eram lisos também. Sim. Tinha muito BO, Sim. histórias de fazenda, de sítio, que o nego fugia, ficava com uma, e ficava com outro, e outro com outro, e filho da outra. E o rolo estava feito, porque a carne estava lá, Sim. a natureza adâmica estava lá, a iniquidade estava lá, a transgressão estava lá. Sim. Então tem muita coisa de roubo, de tomar as coisas dos outros. Então tem um acumulado, sim, muito forte das nossas Sim. vidas. Então não, eu que tenho aí 50 e pouco, aqui, a faixa aqui de 50 e pouco,
A gente já tem pais aí, meu pai já morreu, minha mãe já tem 70 e pouco, eu tenho vó ainda, mas é uma coisa meio rara, com 90 e pouco. E a gente olha esse pessoal e fala, cara, minha mãe tá quietinha lá agora, né? Meu pai morreu, tá quietinho também agora. A minha avó tá deitadinha lá, tomando o mingauzinho dela e falando umas coisinhas bonitas quando não surta, agora. Mas os caras foram, é complicado, a história não é fácil. Então, não se iluda com isso de achar que é simplesinho, que é pouca coisa que aconteceu, porque tem muita coisa acumulada, tem muita coisa feia mesmo, de verdade. Tem coisas aí terríveis, envolvimentos aí com coisas das trevas. E uma coisa muito perigosa que eles tinham, que a gente não tem, é a entrega àquilo que eles faziam. Verdade. O comprometimento com aquilo que eles faziam, o que eles geravam dentro de um terreiro de candomblé, de umbanda, de quimbanda, as consagrações, os benzimentos, a entrega à idolatria que eles tinham, hoje realmente isso aí nós somos fraquinhos para eles. Eles eram muito fortes nisso. Sim. Então imagina quantos laços, quantas alianças eles fizeram de verdade mesmo, se entregando. O que falava para fazer era lei, fazia, cumpria, se entregava àquele reino das trevas, colocando o meu nome e o seu nome, ainda que nós não existíssemos. Colocando a minha vida e a sua, ainda que ele nem sabia quem ia ser. Mas lá fazendo uma aliança lá com os demônios e falando dos filhos, dos netos, dos bisnetos, e colocando a minha vida naquela lista lá, entregando o meu nome, que ainda ia chegar nas mãos dos demônios, que eles se relacionavam com muita intensidade. Eles faziam aquilo de todo o coração, se entregavam mesmo. Então, eles tinham isso aí de desvantagem contra as nossas vidas. Mas porque eles faziam as coisas de uma forma tinham muito mais temor, tinham muito mais, uns eram levados por medo das consequências de não fazer. Hoje nós temos uma geração aí que ela faz o voto, já não cumpre, ela vai para lá, vai para cá, mas naquela época não, as pessoas faziam as coisas e elas cumpriam à risca. Sim. Então tem muitas vozes clamando contra a minha vida e contra a sua. Então leve sempre muito a sério esse geracional. Ah, tadinha nada. Não tem a dó da carne de ninguém, não. Ela tá falando contra a tua vida mesmo. Não tem tadinho, não. Infelizmente, deixou porcaria para nós. Sim. Amém? Amém. Muita reverência, não é, irmã missionária Kátia? Muita fidelidade ao Deus que eles serviam. Então, enquanto eu ia já começar falando a respeito de Deuteronômio 28, na lista de maldições ali que tem, ele fala assim, ó, todas essas, no 45, todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruídos, por não haveres dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, que te ordenou. Estarão sobre ti por sinal e por maravilha, como também sobre a tua descendência para sempre. É exatamente isso que o pastor está falando. A tua descendência para sempre. Quanto tempo faz que essa palavra foi escrita? Então, às vezes, esses dias atrás, eu falei a respeito de 300 anos, quanto geracional tivemos, quantas pessoas tivemos para formar a nossa vida? Deu 4.094 pessoas. Então, cada uma delas, amados, foi de geração em geração e desembocou em mim e em você toda a pecaminosidade dela. Agora, desde essa época aqui, o Senhor está falando para nós, olha, a sua descendência será contaminada para sempre, com um prodígio, uma maravilha, um sinal, que será por marca de maldição. E às vezes nós entramos no geracional e como a irmã Divina falou, alguém vai falar para nós, somos aquele povo que fica cavando o passado. Passado é passado, sim, passado é passado, mas o pecado é atemporal. Ele não é do passado. O passado, ele é eterno enquanto, vamos colocar assim, né, entre aspas, esse eterno, enquanto ele não é verdadeiramente vencido pelo sangue de Jesus. Então, nós precisamos entender isso, termos uma conduta séria, uma postura séria com os nossos pecados geracionais. Às vezes a pessoa fala assim, mas não tem maldição hereditária no Novo Testamento. A palavra de Deus no livro de Hebreus fala que Abraão carregava Levi nos lombos. Então, do que ele está falando? Se Levi era um tipo de alguém que chegava nos lombos de Abraão, e ele estava falando que então o dízimo dos dízimos foi dado a Melquisedeque, porque Levi estava nos lombos de Abraão,
Então, por que Deus está falando de entregarmos dízimos e dízimos, se a representação de Abraão já era da tribo de Levi, se não houvesse uma representação de hereditariedade no Novo Testamento também? Então, nós precisamos entender, amado, que as coisas do Senhor, elas não são simples no sentido de entendimento, elas são profundas, e não podemos aceitar qualquer coisa que venha, às vezes, rebater aquilo que estamos fazendo e falando. Nós precisamos ficar firmes na nossa posição, não nos demovermos daquilo que Deus já colocou com fé dentro do nosso coração, e estarmos ao máximo possível equipados com as ferramentas do Senhor. Como eu já disse, o máximo que pudermos tiver de arquivos para que o Senhor possa puxar na época da batalha, glória a Deus por isso. Mas lembre-se de estar com conhecimento revelado, não apenas informações, não apenas coisas que vão só encher a nossa cabeça de intelectualidade, mas sem nenhuma prática. Veja bem que lá eu acho que é Hebreus também que fala experimentados. Pela realidade dos fatos, nós possamos discernir entre o bem e o mal, em Hebreus, sim. Então, nós vamos encontrar pessoas falando, não, eu sou cristão e está tudo bem. Sim, mas qual é a sua experiência? Então, se há tanto mal na sua vida, a experiência do evangelho está sendo dificultosa para você, não é? Então, precisamos trazer ali alguma luz para que as pessoas possam caminhar naquilo que Deus tem dado nesse último tempo. Amém? Pode falar, pastor. Nós temos visto tantas prisões na área financeira, e meu avô falava algo que eu não sei, talvez você tenha ouvido já. Meu avô falava assim: dinheiro não aguenta desaforo. Mas o que ele mais fez foi desaforo ao dinheiro. E trouxe uma consequência terrível na família inteira. Ele fez muito desaforo ao dinheiro com prostituição, com adultério, com negócios ilícitos, com perfídias. Então, ele foi trazendo realmente aquilo que ele tinha uma consciência, um entendimento. Dinheiro não aguenta desaforo, mas ele pensava que, ele falava isso, achando que o dinheiro não aguentava desaforo, assim, você gastar muito aqui ou lá, fazer uma coisa, fazer negócio mal feito, mas o dinheiro não aguenta desaforo por causa dos pecados que nós vamos acumulando. Sim, Então, quantos mundos imaginários o meu avô criou pagando isso? sim, Não somente no mundo dos vícios, igual a gente tem falado, mas ele criava um mundo imaginário no mundo da prostituição, ele criava um mundo imaginário no mundo do adultério, ele fugia da realidade dele. Ele foi adúltero a vida inteira, não fazia questão de esconder de ninguém. sim, A esposa sabia, os filhos sabiam, os netos sabiam, a nora sabia, genro sabia, todo mundo sabia. sim, E ele financiando aquilo, financiando adultério, financiando a prostituição, dando presente para uma, negócio para outra, fugindo do mundo real. Chegava no mundo real, quando afunilava um problema na mão dele, não quero saber. Estourava, gritava, xingava, porque ele queria tocar a vida dele do jeito que ele queria. sim, Então, era um homem irresponsável, era um homem sem nenhum tipo de entendimento do que era ser um pai, do que era ser um marido, e financiando sempre o mundo imaginário para ter uma fuga do mundo real. sim, E chegou um ponto da vida dele que o dinheiro já não respondia mais a ele. sim, Já não tinha nenhum tipo de compatibilidade com ele, porque ele estava tanto no mundo imaginário que o mundo real começou a rechaçar a vida dele. sim, E na parte financeira ele foi um fracasso. Ele só não morreu um andarilho, literal, ele era um andarilho, mas ele só não estava na rua porque o meu pai, nos últimos um ano e pouco da vida dele, meu pai colocou ele numa casa e pagava água, luz, dava alimento, até o dia que ele morreu. Mas um homem rico, que teve um monte de coisa, rede de casa de carne, um monte de coisa, recebeu uma herança muito grande sim, e acabou falido, um andarilho. Por quê? Investiu muito no mundo das trevas, sim, investiu muito no mundo imaginário, investiu muito no lugar onde aquilo foi falando contra ele, falando contra ele, falando contra ele, e depois o mundo real, quando ele recebeu uma herança enorme, o mundo real não teve mais liga com ele, e sim, ele acabou mesmo sem nada. Então, realmente, o dinheiro não aguenta desaforo. Mas que desaforo? O desaforo do pecado. O sim, desaforo daquilo que nós financiamos dentro desse mundo imaginário. O desaforo daquilo que nós desprezamos aquilo. O desaforo daquilo que nós falamos assim, isso aqui eu ganho de qualquer jeito. Isso aqui tanto faz, daqui a pouco eu ganho outro. Eu fiz muito isso. Eu era roubado e era tanta soberba na minha vida, eu me achava tão bom para ganhar dinheiro, sim, tão bom para reverter o quadro. Deixa embora isso daí, isso é um coitado. Deixa ele levar isso daí. sim, Daqui a pouco eu ganho outro. E aí hoje eu sofro algumas consequências fortes desse negócio, deixa que eu se viro. é, E não foi bem assim.
Então, esse desaforo ao dinheiro, esse mundo imaginário que a gente cria a respeito de nós mesmos, entramos no lugar, achamos que nós somos alguma coisa, que no mundo real nós estamos distantes daquilo. Formamos uma imagem das nossas vidas, que naquela imagem, naquele lugar, naquele mundo imaginário, geramos um monte de coisa, somos um monte de coisa, podemos um monte de coisa. Eu lembro que minha mãe falava para o meu pai já: no papel, você é demais, mas na prática, Sim. se acontecesse na prática 30% do que acontece no papel, quando você escreve, nós estaríamos voando. Por quê? No mundo imaginário, ele era um monstro. É, Jesus. Desenhava, falava, fazia a conta, vou comprar isso, vender aquilo, fazer. Quando chegava na vida real, cadê aquilo? Sim, Porque não tem essência, porque está preso. sim. Então, entenda que o mundo imaginário está te regendo muito mais do que você imagina. O mundo imaginário agora está me regendo muito mais do que eu imagino. O mundo imaginário que eu me entreguei e que os meus antepassados me entregaram. Sim. E não estamos conseguindo fluir no mundo real, porque temos uma regência muito forte. Então, se desligue disso. Peça a sua revelação, entendimento. Fala, pai, onde eu criei mundos imaginários? Onde eu financiei isso? Onde os meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós financiaram isso? Onde eu fiquei preso nesses mundos imaginários? Sim. Porque o mundo real não dá resposta de acordo com aquilo que eu sou. Eu tenho uma essência, uma capacitação dada pelo Senhor. Eu sei que eu sou boa para fazer isso, eu sou bom para fazer isso, mas minha vida financeira não vai. É, Jesus. Minha vida ministerial não vai, minha vida espiritual não vai. Eu faço isso com qualidade. Eu tenho uma excelência ao entregar isso. E às vezes a gente olha do lado e você vê pessoas fazendo as coisas que para nós está fazendo de qualquer jeito. Sim. No trabalho mesmo, na vida secular. Às vezes você vê gente sendo promovida dentro da sua empresa do seu lado e você sabe o serviço que ela presta, você sabe até o caráter que ela tem e ela vai e você fica. É, Jesus. Por quê? Porque existem prisões da nossa vida que por mais que nós entreguemos as coisas com excelência, por mais que nós façamos o nosso melhor, porque nós temos que fazer uma separação disso. Nós aqui em casa sofremos muito disso. Nós éramos muito excelentes em muitas coisas, mas tinha muita voz contrária, arrancando o fruto dessa excelência. Sim, verdade. Isso traz uma confusão muito grande. Mas por que não dá certo se o que eu faço é bom? Uhum. Por que não dá certo se eu sou bom no que eu faço? Por que não dá certo se o dinheiro chega na minha mão? Porque tem algo vazando aqui. Não adianta nada. Nós produzimos aqui um monte de coisa, mas aqui tinha uma vazante que ia tudo embora. Então, hoje nós produzimos muito menos na parte financeira, mas temos conseguido viver muito mais tranquilo, Sim. porque hoje não está vazando mais. Aleluia. Mas se eu tivesse uma vida hoje, se eu tivesse levado uma vida inteira sem vazamento, eu estaria numa situação financeira, por exemplo, muito tranquila. Verdade, Jesus. Porque eu fui muito roubado. Muitas coisas foram levadas embora. E havia um questionamento dentro de nós, o porquê. O meu filho mesmo falava muito, falava, pai, eu não entendo, cara. Você é bom nisso daí. Você sabe trabalhar e não vai. Por que não vai? Porque estamos presos, muitas vezes, em mundos imaginários que nós entramos, Sim. que nós nos entregamos através do orgulho, da soberba, da arrogância, da prepotência, do eu faço, eu sei, eu consigo. Independência de Deus cria mundo imaginário. Falta de oração cria mundo imaginário. Todos os princípios espirituais quebrados vão criar mundo imaginário, porque você faz a sua regra. Esse é o mundo imaginário. Sim. E o mundo real, ele passa a se opor a você. Porque você tem o teu jeito, você tem a tua forma, você tem o teu estilo de vida, e aquilo que é o mundo real de Deus, você não quer. Aí você cria a sua Bíblia, a tua palavra e o teu mundo imaginário. E agora você se tornou responsável por você. Você está por sua conta e risco. Então precisa ser tudo isso arrependido, quebrado, limpo, restaurado, para que realmente as coisas comecem a entrar na normalidade dentro do mundo real. Sim. Amém? Amém. Então, Glória a dinheiro Deus. e nada aguenta desaforo. Não é só dinheiro, não. Amém. Amém. Palavra de Deus, Provérbios, assim como o homem imagina em sua mente, assim ele é. Então, esse mundo imaginário, ele tem esse respaldo. Se você imagina na sua mente algo, e você é aquilo que você imaginou, tudo quanto nós fizermos estará contaminado com aquilo que somos. O que assumimos como identidade pessoal é aquilo que vai nos reger, vai reger toda a nossa vida.
Então, é necessário, sim, amados, entrarmos rapidamente na autoridade de Deus e na identidade que Ele deixou para nós. A paternidade de Deus precisa ser estabelecida em nós. Amém? Em nome de Jesus. Então, falando agora a respeito de sairmos desse mundo imaginário de um casamento cor-de-rosa, não é? De um casamento hollywoodiano, daquele casamento ideal de propaganda de margarina, vamos falar a respeito do que o Cristo quer. O que Deus quer a respeito de um casamento onde as bases foram deterioradas? Hoje estávamos orando, né? Temos uma oração para essa semana e ela está pautada em Salmo 11, versículo 3. Se os fundamentos estiverem errados ou estiverem destruídos, o que poderá fazer o justo? Então, precisamos entender essa manifestação do fundamento. Se o fundamento do nosso casamento está deteriorado, está estragado, está corrompido, o que nós poderemos fazer? Então, nós precisamos não voltarmos aos nossos cônjuges, nós precisamos voltar aos fundamentos. Precisamos gastar tempo com o fundamento e mudar para que assim nós possamos fazer algo. Porque Deus está falando de justo, Ele não está falando de ímpio, Ele está falando de justo. Nós poderíamos ter pouca atividade ou pouca ação no nosso mundo real, como estava sendo falado, se os fundamentos nossos estão nesse mundo imaginário, como o pastor falou. Nós precisamos trazer o nosso fundamento à verdade. A verdade é Cristo, e a verdade liberta. Então, o Senhor está falando, eu preciso de alguém que se posicione e assuma a autoridade que Deus deu. Se é a autoridade do marido, ele é a autoridade, cabeça da casa, cabeça do sacerdote, então ele vai assumir essa autoridade. Agora, se é a mulher que está, o que ela vai fazer? Ela vai assumir a autoridade que ela tem agora em Cristo, porque ela vai se apresentar diante de Deus, Senhor, estou descasada, estou viúva, eu sou viúva de marido vivo, eu preciso de que o Senhor venha e me dê a tua cobertura, e agora eu quero lutar pelo meu esposo. E pela minha casa, pela minha família, enquanto ele não se posiciona. Então, o que você e eu podemos fazer? Agora começa verdadeiramente a parte prática, ou o esqueleto daquilo que nós podemos fazer, quando temos um casamento e que não está em linha com a palavra de Deus. Então, um dos cônjuges precisa assumir a sua autoridade. Se a mulher debaixo da submissão direta a Cristo, se é o homem debaixo da submissão também direta a Cristo. Ambos recorrem a Cristo. A mulher tem um trajetóriozinho um pouquinho mais, assim, como que eu posso dizer, um pouquinho mais de dependência no Senhor, no sentido de que ela teria um cabeça que é o marido. Mas como ele não está atuando, ela vai se reportar diretamente a Cristo. Senhor, tu és a minha cobertura. Tu és o Deus que vai me cingir de força para esse combate, porque eu santifico meu marido. Eu sou aquela que o Senhor declarou que eu poderia ajudar o meu esposo a sair desses lugares, eu vou santificá-lo. Amém? Agora, já o marido já vai pegar um outro versículo, Senhor, eu sou o cabeça da família, eu vou santificar a minha esposa. Um como submissão a Deus, né, por ser cabeça, o outro por submissão a Deus, mas por ser aquela que santifica o marido. Amém, amados? Então, ambos podem tomar autoridade sobre o cônjuge que está em situação difícil. Amém? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa nesse assunto e eu falei para ela assim, falei, agora a sua decisão é pagar um preço pelo seu casamento. Falei, cara, ele não está na igreja, não está caminhando, tem um conhecimento. Ele falou, cara, não quero pagar preço por nada, eu quero receber. Eu não estou a fim de pagar nada, eu estou a fim de receber. Então, isso aí vai ter que ser uma decisão da sua vida. Você participou aqui da Escola de Intercessão Profética, está acabando casados não casados, ouviu um monte de coisa do apóstolo, já não sei quanto tempo você está com ele, já ouviu de Deus, já ouviu de Jesus, já ouviu do Espírito Santo, já ouviu de todo lado, já ouviu... Você tem uma base forte já aí dentro de você, Sim. de conhecimento e de entendimento, que você agora vai ter que decidir. Chegou aquele momento da decisão pessoal. E na decisão pessoal, você vai estar a fim de pagar um preço? Porque Sim. é a única forma desse resgate. Porque se você já está entendendo que você é a parte lúcida desse relacionamento, seria uma tolice muito grande Sim. esperar que a parte de trevas desse relacionamento vá trazer algum tipo de solução ou saída. Uhum. Seria uma tolice muito grande da minha esposa esperar que da minha parte viesse alguma coisa assim. Pode até acontecer isso, mas a probabilidade é ínfima. Sim. Então, precisamos entender o seguinte, a parte lúcida, a coluna, o que está mais forte, é o que vai ter que pagar o preço. Amém. É o óbvio, é o basicão, é o arroz com feijão. Então, se assim, pastor, eu não quero pagar preço de nada.
Bom, então, irmão, infelizmente, a minha expectativa a respeito da sua vida se torna bem pequena. É verdade, Jesus. Agora, se você falar, não, eu vou pagar esse preço, eu entendi isso, eu vou pagar esse preço. Aí a nossa expectativa fica muito grande, Aleluia. porque nós vamos depender claramente da decisão do seu cônjuge, mas ao mesmo tempo nós vamos saber que tem uma pessoa séria pagando um preço para gerar isso no reino espiritual e dar condições para essa pessoa dar essa resposta positiva no reino. Sim, Se chegar a hora dela estar livre para isso e ela decidir pelo não, aí você fez a tua parte, Deus vai te tirar desse relacionamento. sim, Agora, se você não fizer a sua parte, saiba que você vai chegar num divórcio, você vai chegar no mesmo lugar, só que você vai chegar com esse peso nas suas costas. sim, Esse sangue vai estar sobre os seus ombros, sim, porque você teve a oportunidade. Foi removida a ignorância de você. A quem muito é dado, muito é exigido. Então, daqui para frente, o que Deus exigia do teu casamento até 2 meses atrás vai ser totalmente diferente do que Deus exigia de você agora no seu casamento. sim, Porque o teu conhecimento se aprofundou demais. sim, O que Deus revelou, a condição que Ele deu, as armas que Ele deu para você, veio bastante coisa aí bem nichada, bem nisso. sim, E agora é a hora da decisão. sim. Eu não quero pagar preço para nada, eu quero receber, eu vou deitar e ficar esperando. Se ela vier, amém. Se ele vier, amém. Então você vai ficar mesmo deitado esperando e provavelmente sem um resultado em nenhuma área. Sim, Então precisamos entender que o processo ele é complicado. E eu nem sei se eu podia falar isso, que é uma particularidade da minha esposa, mas se eu levar bronca depois, vai ser depois nos bastidores. Mas essa semana, depois daquela palavra de Lia, de terça ou quarta-feira, ela entrou em crise, sim, literalmente. Porque ela entendeu que todas as vezes, ou a grande maioria das vezes, que ela estava se relacionando comigo, não só no aspecto sexual, mas em qualquer aspecto, ela se sentiu exatamente como Lia. sim, E ela entrou em crise. Agora, com o conhecimento que ela já tem, com o entendimento que ela tem. E ela foi se liberta ontem à noite. sim, Eu nem estaria falando nada agora se ela tivesse ainda na crise. sim, Mas ela foi, não lembro se foi terça ou quarta, mas se foi terça ou quarta, ela foi quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Em crise mesmo. Ela deu aula aqui, ela conversou, mas ela estava em crise. Por quê? Aquilo fez muito mal para ela. Ela entender que a gente deitado, por exemplo, eu não deitava com o espírito dela, ela se sentiu usada, abusada e tudo mais que você possa pensar. Porque tudo aquilo que Lia pensou e sentiu naquele momento, onde Jacó falava e fazia todas aquelas coisas, mas era com Raquel, e se identificou demais com a vida dela. sim. E talvez tenha se identificado demais com a sua vida. E agora, o que você vai fazer? Pastor, meu marido não se deita comigo. Ele se deita com qualquer coisa, menos comigo. Ou ele pensa em outra, ou se ele não pensa em outra, ele pensa em mim mesmo, ele está aqui comigo, com o meu corpo. Mas com o meu espírito ele não tem ligação nenhuma. Com a minha alma ele não se interessa por nada, que é o que ela passou. Deixa eu só explicar um pouquinho. Amados, então como que seria isso? Seria assim, ó, como eu sabia que ele não estava satisfeito com a minha pessoa, de maneira nenhuma, então nada que eu tinha, nada que eu era, nada que eu representava, ele se agradava. Quando ele trouxe aquele entendimento a respeito de Raquel e Lia, que Jacó estava se deitando com Lia, mas havia uma manifestação ali da expectativa dele de ser Raquel, eu falei, meu Deus, isso é minha vida. 35 anos, um pouco. Então, isso é minha vida. Então, nós precisamos entender, amados, do que verdadeiramente ele estava falando. Então, o que ele estava procurando? Às vezes, inconscientemente. Mas, se havia uma rejeição durante todo o dia, o que iria fazer ele achar que aquela mulher que estava deitando com ele era quem ele verdadeiramente procurava? Porque durante o dia todo ele estava procurando uma outra Fátima, uma outra manifestação dessa Fátima. Então, isso é muito sério. E verdadeiramente atrapalhou demais o meu coração. Só que eu tenho entendido algo, amados, que tudo aquilo que se levanta dentro de nós é para ser limpo. Se aquilo estava em trevas dentro do meu coração, em trevas dentro do coração dele, ele não sabia, eu também não, o Senhor vem para limpar. Então, eu queria deixar essa parte aí. Aí, pronto. Então o que aconteceu? Por que eu estou falando isso? Para conscientizar você o máximo possível que você está numa guerra muito difícil. Muito. Uma guerra muito profunda. Sim. E que mesmo depois dele ou dela se acertar, mudar, você vai continuar no processo de guerra, porque é o que nós estamos passando aqui em casa. É guerra. Então, eu estou falando das nossas dores.
Eu estou falando daquilo que nós estamos enfrentando. Nós estamos falando daquilo que é agora uma realidade. Logo no começo do processo, nós ligamos para o apóstolo, apóstolo, tudo de ponta cabeça. Assim, cara, 30 anos, 35 anos, o que vocês estão esperando? Sim. Em 2 meses, 1 mês, é isso aí mesmo, é guerra, agora vai embora. A parte grossa do negócio vocês venceram, agora vocês estão juntos. Um destrói 1.000, 2, 10.000. Glória a Deus. Sim. Então agora vocês estão potencializados para vencer isso. Aleluia. Vocês aumentaram em 10 vezes a potência que vocês tinham. Ela lutando sozinha destruía 1.000. Vocês dois juntos vão vencer 10.000. Então, Sim. todo dia, vocês vão avançar mais. Mas falar para vocês que acabou, eu não vou passar um melzinho, não, tranquilo, isso aí não vai. Mentira. É guerra. É guerra. Então, eu quero conscientizar vocês que é assim, ó, é guerra. E eu não sei até quando vai aqui. Quanto mais de processo tem para limpar, o que mais vai aparecer? Existem coisas que são mais brandas. Essa de Lia foi muito pesada. Sim, foi pesada. Foi muito pesada. Então, pode acontecer coisa agora para frente, mais pesado ainda. Pode acontecer coisa para frente, mais leve, mas o fato é que, assim, nós estamos encerrando uma escola. E eu não quero encerrar essa escola de forma nenhuma, deixando você, nós estamos tentando fazer essa escola inteira, mas deixando você numa ilusão que você vai pagar um preço baixo, Não. que vai ser fácil, que vai acabar de uma hora para outra, que vai reverter, porque entenda que a plantação feita por ambos, porque os dois têm culpa, Sim. foi uma plantação muito ruim, Muito. muito maligna, muito pesada, Muito. palavras lançadas, pensamentos lançados. Então, uma palavra ela pode estar aprofundada no coração do seu esposo, que você não tem nem noção. É, Deus tremendo. Existem palavras que minha esposa liberou para mim, mesmo eu sendo a parte podre do negócio, que me feriram demais. Sim, sim, é verdade. Desprezos que me feriram demais. Uhum. Porque ela já estava para lá de qualquer coisa. Então, falou besteira? Falou besteira. Sim. Depois vinha, se arrependia, pedia perdão. Teve coisa que ela nem sabe que ela fez. E que não adiantava entrar em questão, porque só ia arrumar mais encrenca. Aí você vai se virar sozinho, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E mesmo sendo uma mulher que sempre me incentivou a vida inteira, mas às vezes Sim. aconteceu algo de trazer um peso. Mas existem casamentos que a mulher não incentivou, você não incentivou o seu marido a vida inteira. E você está preparada para reconhecer que você foi aquela mulher rixosa, que você foi aquela goteira, que você foi aquela Amazonas, que você silenciou ele com o desprezo, porque você ganhava mais que ele, porque você mandava em tudo, e você, já no começo, você já executou ele, e falando, fica aí no seu canto, que nessa casa quem manda sou eu. Meu Deus. Você já se arrependeu disso? Você já reconheceu esse comportamento seu? Que pode ter levado o teu marido para esse lugar de isolamento, essa coisa inerte que você reclama tanto hoje? Você já tem uma consciência que a responsável pode ter sido você? A principal responsável? Sim. Ah, mas por que ele não reagiu? Aí é o problema dele. Mas por que você jogou ele lá no canto? Jesus. Por que você esfregou o lerite na cara dele? Por que você pegou a nudez dele do desemprego quando você estava empregado e falou assim, eu que sustento a casa, Sim. eu que sustento nossos filhos? Entendeu? Então tem um mundo espiritual muito forte. Então o que eu estou falando para você? A coisa é bem mais complicada do que às vezes a gente pensa. Nós estamos aqui naqueles filmes de Hollywood mesmo, principalmente Estados Unidos, onde tudo é um caos, mas vai chegando no fim, estão voltando para casa, aí o avião ainda acaba lá, o motor está caindo, aí pula todo mundo com paraquedas e cai numa plantação de flores, com um piquenique, e acabou o problema para ali. Isso aí não existe. Porque os caras complicam o máximo, mas depois eles falam, não, olha só, olha como a vida é florida. Dá tudo certo. Nós vamos acabar com isso aqui, com você em pleno voo, o avião dando pane e sem paraquedas. É isso que você... É dessa forma que eu quero que você saia dessa escola amanhã, ou quarto, ou quinta, ou sexta. Que talvez eu estou atrapalhando aqui para não acabar a quarta. Atrapalhando não, né? Dá para entender Mas bem. talvez dê para esticar um pouquinho mais. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, você vai sair daqui, dentro de um avião, dando pane, sem paraquedas. Misericórdia, pastor. Ora, irmão. Ora, irmão. Só ele. Só Jesus. É só Jesus.
para reverter esses quadros assim, tudo é só Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Sim. Toda boa dádiva vem de Deus. Aleluia. Tudo é Ele, tudo é por Ele, a gente sabe disso. Mas e agora? No meu casamento, como que eu vou fazer? Jesus. Porque senão você não vai aguentar. Porque senão daqui a pouco, esse estudo ele vai apagando da nossa mente de uma forma tão sutil, Sim. você vai se distanciando disso, e daqui a pouco a gente volta na mesma realidade. Então, uma coisa para você regar, cultivar, comer disso todo dia. Entrar num propósito, tem que definir um padrão de comportamento onde você fala assim, a minha missão é restaurar meu casamento. Sim. É um padrão de comportamento contínuo. Sim. Uma vigilância total. Porque o adversário não quer o seu casamento. É verdade, Jesus. A tua sogra não quer o teu casamento. O teu sogro não quer o teu casamento. Existem vozes fortes de maldição agora, atuais, contra a tua vida. Sim. Que vai ter que ser renunciada todo dia. Porque todo dia a tua sogra está lá, às vezes, acendendo vela para o santo fulano de tal, para que o filho dela volte para casa. Meu Deus. Porque a vida dela com você, a vida dele com você é muito ruim. E ela está lá, sistematicamente, acendendo a vela dela, Sim. ajoelhada diante do santo dela, falando para o filho, volta para casa. Jesus. Porque essa mulher judia muito de você. Sim. Entendeu? E às vezes é até crente. E faz oração de feiticeiro. Orando de uma forma demoníaca para destruir o casamento do próprio filho. Sim. Porque não tem entendimento. Porque acha que com o filho ou a filha voltando para casa, vai acabar esse sofrimento. E ela não tem o entendimento, ou ele não tem o entendimento, que essa é uma oração fora da palavra, uma oração de feiticeiro, uma oração que vai estar trazendo um monte de ferido, um monte de dor, desmanchando o lar, deixando o filho órfão. Mas ela quer tudo para ela. Se o filho voltar, a filha voltar, daqui a pouco os netos voltam, porque ela é dominadora, porque ela quer tudo para ela. Meu Deus. Ela só não quer a nora e o genro, mas ela quer os netos e quer o filho ou a filha. Então você precisa entender, nós precisamos entender isso. Que existem vozes clamando hoje, existem vozes clamando lá do passado, pessoas que já morreram de pecado. Então, assim, você está entrando num trabalho muito árduo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, para podermos fazer dessa maneira que o pastor está falando, nós precisamos cobri-los com a glória de Deus. Amém. A glória de Cristo. Então, não podemos andar com a nudez do nosso esposa exposta. Então, quando ele falou a respeito daquilo que fez muito mal de Lia, ontem, quando estava sendo trazida a palavra, eu já tinha vindo orar, já tinha orado todas essas semanas, falando com Deus como vamos mexer com isso, e até é interessante notar, amados, que a gente vai buscando, por conta, como eu falei, os vários arquivos que temos, né, as várias ferramentas, aí queremos usar, que ferramenta será que eu vou usar, não é, Senhor? Vou usar tribunal, vou usar o mapeamento, vou rastrear tudo isso que esse sentimento de Lia, o que eu vou fazer? Mas aí, amado, durante essa semana, conforme veio aquela notícia, eu fui me apresentando diante de Deus, me apresentando, e aí chegou ontem, eu e meu esposo tentamos conversar algumas vezes, não é, para ver se conseguimos chegar num consenso, eu notifiquei para ele que havia esse comportamento na vida dele, não é, e que tinha gerado um ambiente espiritual no qual eu estava inserida. Fomos tentando conversar para ver se alinhávamos todas as coisas. E ontem, conforme veio a palavra, antes um pouco do nosso culto, eu fui, orei, falei ao Senhor, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a minha vida e me arranque desse lugar. Eu não vou ficar nesse lugar. Eu tomei uma atitude no meu espírito, e falei para Deus, Deus, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Fui falando com Deus e colocando o meu posicionamento diante de Deus, para que Ele fizesse algo. E aí chegou uma hora que meu esposo estava pregando e ele falou, abra mão disso, entregue isso. E nesse momento, amados, eu falei, Senhor, falei com voz audível mesmo, foi pensamento, falei, Senhor, eu estou entregando tudo isso, eu abro mão disso. E naquele momento o Espírito Santo testificou, recebi a sua oração, está feito. Entende? Então, amados, você vê, eu não fui usar de nenhuma dessas coisas que sabemos, o trono de Lilith, isso, daquilo, aquilo outro, nada. Orações de posicionamento. Antes do culto, orando pelo culto, orando pela minha vida, orando pelas pessoas que viessem, um espírito de morte estava naquele ambiente, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, e o Senhor operou na minha vida.
Então, é isso que Deus quer. Ele quer uma busca na tua vida, na minha vida, para que saiamos dos lugares de masmorra, dos lugares de prisão. Eu tive que reconhecer a minha circunstância, a minha situação, não me escandalizar com ela, não ficar para sempre naquele lugar de tormento e de dor, porque, logicamente, uma revelação dessas traz dores para nós. Só que precisamos agir muito para além das dores, porque senão vamos ficar presos para sempre. E eu glorifico a Deus que saímos até que rápido dessa situação, dessa circunstância. E o que o Senhor falou comigo hoje, enquanto estávamos orando, eu estava falando já a respeito do fundamento, né? Que está errado, o que nós podemos fazer. Então, amados, eu quero dizer uma coisa: nós temos sido orientados a respeito do ambiente de sepultura. Mas veja bem, o que traz sepultura para as nossas vidas? Só tem uma coisa, amados, que traz sepultura para as nossas vidas: é o pecado. Então, a palavra do Senhor diz: o salário do pecado é a morte. E a morte nos leva à sepultura. Então, se você fizer o intercâmbio entre ter sepultura e pecado, nós vamos economizar muito tempo diante do Senhor, falando: Senhor, onde estão os meus pecados? Para que eu saia da região de sepultura. Quer sair da falência? Quer sair desse lugar de sepultura que está na sua vida, desse lugar de morte? Comece a confrontar os pecados da sua vida. Comece a permitir que Deus traga luz àquilo que são trevas na sua vida. Comece a falar para Deus: Deus, eu quero sair desse lugar de sepultura e quero trazer o meu esposo junto, a minha esposa junto, a minha casa junto, a minha família junto. Onde estão os meus pecados? Onde estão os nossos pecados geracionais? Deuteronômio 28 fala: se obedecerdes a voz do teu Deus, então você comerá isso, isso e isso. São 14 versículos apenas. Agora, se você não obedecer, dá muito versículo, amados. Então, o pecado é que nos leva à sepultura. Temos o nosso apóstolo falar a respeito de uma regência específica, que é a ancestralidade, gerando sepultura sobre as vidas, uma busca daquilo que é a mediunidade dos nossos antepassados. Sim, essa é uma característica, uma marca que está sendo exaltada de uma maneira incisiva nessa temporada. Mas Deus está falando para nós: olha, onde houver pecado, há sepultura, porque é a morte. A morte se estabelece. Então, saia desse lugar de morte. Ah, mas sabe o que é? Eu odeio porque eu tenho razão. Sim, você odeia porque você tem razão e você vai estar pecando, porque o assassino, que é aquele que odeia, não tem parte no reino de Deus. Esse é pecado. Saia da sepultura. Eu estou falando que é fácil? Não, eu só estou trazendo o princípio para nós entendermos do que é que Deus está falando. E se nós queremos cobrir o nosso esposo com o sangue de Jesus Cristo, nós entenderemos: ele é nova criatura. O Senhor olha para ele como nova criatura. Se o pecado dele está justificado em Cristo, o meu pecado está justificado em Cristo, o dele também está. Nós precisamos sair da balança enganosa. Então, primeiro ponto: eu assumo a minha posição, quem eu sou em Cristo, sabendo que sou mulher, eu santifico meu marido, porque o Senhor falou que eu sou aquela que protege ele. Agora, se eu sou o homem, eu sou cabeça, então ambos temos um posicionamento e uma legitimação pela palavra de Deus. Segunda coisa: cobrir o cônjuge pela Escritura. Eu vou lá e vou cobrir, como Jesus, o Pai, né, cobriu Adão e Eva. Ele cobriu com o sangue. Alguém morreu no lugar dele. Então, vamos trazer agora: Cristo morreu no lugar dele, então posso cobri-los. Não são perfeitos, são pecadores. Adão e Eva continuaram pecadores. Mas agora pecadores cobertos pelo sangue de Jesus. E nós não podemos querer fazer dos nossos amados, na força do nosso braço, quem eles ainda não são. Quantos homens estão em prisão? Quantas mulheres estão em prisão? Às vezes vemos esposas lutando bravamente pelos seus esposos que estão em lugares assim, onde aquela mulher ela está totalmente derrotada, porque envolve muita coisa. Mas ela está ali, levantando grupo de oração, pedindo ajuda. Olha, meu esposo está passando por isso, por favor, me ajude. Ela quer ver o esposo santificado, saindo daquele lugar de prisão, porque ele está cego. O adversário aprisionou, o cegou. E ele está naquele lugar de trevas, como era o caso do meu esposo, preso por aquilo que era a manifestação da rejeição. Preso pelo orgulho de Leviatã. Ou será que nós queremos todos esses nomes só para proclamarmos, às vezes dentro de um grupo, numa escola, no grupo do apóstolo? Ah, tem Leviatã, tem a Lilith, tem o Beelzebul, tem... Não, amados, isso não vai servir de nada. Se não for o evangelho prático que nos leva a confrontar essas estruturas malignas, isso é conhecimento vazio, tolo. O Senhor não está precisando de gente intelectualizada naquilo que está falando. Deus está precisando de pessoas que falem com realidade espiritual e saibam, bom, se é Lilith, Senhor, quais são os ditames de Lilith? Quais são os protocolos de Lilith? Quais são os protocolos de Leviatã? Ah, para eu saber? Não, para eu poder aplicar na vida daquele que está necessitado ao meu redor. Porque que amor é esse que não se manifesta para auxiliarmos aqueles que estão ao nosso redor? O pastor vai falar.
Quando a gente fala a respeito do perdão, que Deus não vai. Às vezes a gente olha a outra pessoa e você fala assim, cara, não tem como isso aí ser restaurado. Não tem como esse sangue estar sobre essa pessoa. Não tem como essa pessoa estar. Porque você mede o perdão de Jesus ou de Deus pelo teu perdão. É verdade. Então nós temos uma cota de perdão liberada já, gerada no Espírito, que nós perdoaríamos até um ponto uma pessoa. Mas como você está muito ferida ou muito ferido, então você entende assim, não tem jeito. Mas não tem jeito aos olhos de quem? Não tem jeito para quem? Qual medida de perdão não pode ser exercida nesse lugar? Sim. A tua ou a do teu Deus? Então, na verdade, nós vamos ter que abrir mão da nossa cota de perdão Sim. e entendermos que a cota de perdão de Deus que nos alcançou, também é possível alcançar o nosso cônjuge. E Sim. dentro desse contexto você vai trabalhar. A tua fé não é no teu perdão para aquela pessoa, mas é que o perdão de Deus alcance aquela pessoa e que a pessoa, para ela ter o perdão de Deus, ela tem que se arrepender. Sim. Então, qual é a tua oração e a minha oração? Sim. Gerarmos a pessoa que está aprisionada em Deus para que ela chegue num ponto de decisão livre, que ela possa se decidir por Cristo e em arrependimento ela alcance o perdão que está liberado para ela ou para ele no Senhor. Aleluia. Não é a tua medida de perdão que vai gerar isso. Sim. Não é o jeito que você vê o que é possível para você. Porque se todo mundo aqui e aí, a gente fosse olhar a nossa medida de perdão, a nossa medida de fé, a nossa medida disso ou aquilo, a gente já podia ir embora cada um para sua casa. É Não verdade. precisa ter aula para acertar casamento, porque ninguém aqui tem uma medida de perdão, de amor, de tudo que Deus tem, na medida que a pessoa precisa. Sim. Porque o tanto que você está ferido, o tanto que você está ferido, logicamente você não vai conseguir ter uma medida de perdão. Não, pastor, eu perdoo. Não, você perdoa se ele vier do jeito que você precisa. Eu estou falando de você perdoar hoje. Eu estou falando você justificar essa pessoa hoje. Hoje essa pessoa, aos teus olhos, é injustificável. Por quê? Porque o tanto que você tem de perdão para liberar para ela não é suficiente para justificá-la dentro do mundo que você sabe que ela vive. Mas quem vai justificar essa pessoa? Cristo. Aleluia. Quem já justificou essa pessoa na cruz do Calvário? Cristo. Aleluia. Então, essa parte somente gerar uma condição espiritual para essa pessoa estar livre para se apropriar disso. Aleluia. Entendeu? Porque às vezes você fala assim, eu vou parar mesmo, porque esse cara ele não vai querer. Ah, eu vou parar mesmo, porque essa mulher ela não vai sair desse lugar. Sim. Tantos anos assim vai ser assim. Então, remova a sua medida. Aplique e olhe pela ótica de Cristo. Aí as coisas vão mudar. Aí as coisas vão começar a funcionar. Aleluia. Porque existem coisas na área masturbação sexual é muito focado o homem. Fala-se muito pouco da mulher. Sim. Parece que a mulher ela está livre desse ambiente. Mas não está. Mas ela não está. Sim. Então a gente precisa entender que muitos maridos hoje estão contaminados espiritualmente na área sexual por aquilo que contraiu de você mesmo. É, Jesus. Porque de uma forma muito mais sorrateira e muito mais camuflada, a mulher também se masturba, a mulher também entra na parte de assistir as coisas, só que ela é mais tranquila. É. Ela faz isso de uma forma bem mais branda. Ela não tem aquele fogo que o homem não consegue controlar. A mulher não, a mulher é na dela, ela é quietinha, mas ela vai produzindo as coisas. Sim. E você tem uma consciência que o mundo de masturbação que seu marido está hoje, foi você que transferiu para ele? Meu Deus. Você tem uma consciência que o mundo da pornografia que seu marido está hoje, você que transferiu para ele? Essa carga espiritual estava sobre a tua vida e você não limpou, e você se deitou com ele e transferiu para ele? Meu Deus. Ah, mas agora eu já me arrependi, já saí. Tá, mas agora você já contaminou lá também. Sim. Então agora exerça misericórdia. Reconheça o seu estado, porque agora você está falando, é um prostituto, é um adúltero, vive se masturbando, vive trazendo demônio para casa. Mas o mundo espiritual criado dentro do casamento veio da esposa. Sim. Ou está vindo ainda de você. Meu Deus. De repente você está nessa prática de masturbação, está quietinha lá no seu canto, porque você também não quer relacionamento. Meu Deus. Mas você precisa de um momento de prazer e você se masturba em off. Meu Deus. Quietinha. Não tem nada. Acabou.
E aí você fica pedindo oração como se você fosse a Santa Rona da história. Meu Deus. Vai se arrepender da tua masturbação, irmão. Meu Deus. Vai se arrepender desses pensamentos impuros de quando você deita do seu marido pensando no outro bonitão lá. Vai se arrepender disso. Meu Deus. Vai se arrepender, vai se arrepender, vai se arrepender. Tem a tua parte da história. Jesus. Entende? Ai, pastor, misericórdia. Não sei para quem é isso aí. Mas com certeza não é uma palavra jogada ao vento. Sim. Ou tem algumas mulheres aqui, ou vão assistir, mas eu tenho certeza absoluta que essa palavra, ela é da parte de Deus. Sim. Tem mulher muito aprisionada assim, mas muito camuflada. Meu Deus. E você está sendo hipócrita, você está mentindo. Porque você até conta para o seu pastor, para a irmã, né, para a pastora, meu marido é um prostituto. E você está gerando esse ambiente espiritual. Então, que cegueira que é essa? Meu Deus, Senhor Jesus. Que entrega é essa às trevas que você está querendo cobrar do outro, se você está gerando ainda. Meu Não é Deus. que gerando, não, está gerando ainda. Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãs. Agora estou falando com as irmãs mesmo. E não estou defendendo os irmãos, não. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia, os irmãos coitadinhos. Não, não tem nada de coitadinho, nem as irmãs, nem os irmãos. Mas eu quero conscientizar que você tem uma parte muito forte nisso. E que isso passa muito desapercebido. Verdade. Porque a gente não aborda esse assunto. Porque você olha para aquela irmã, Misa, você acha? Quando na vida que essa irmã se masturba? Não tem perigo. Deus. Não tem perigo? Abraça. Objetos escondidos aí no meio das suas coisas, que só você e Deus sabem onde está. Meu Deus. Que você usa lá, não sabe se aonde, com que jeito. Então, se desvencilha disso. Meu Deus. Ajuda, Pai. Some com isso daí. Para de se relacionar com esses demônios aí. Meu Deus, por favor, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda. Amém? Amados, a masturbação, ela prende a pessoa a ela mesma. A um nível de autossuficiência muito, muito forte. Porque ela consegue se satisfazer a si mesma. Ela está, sim, fazendo aliança com demônios, profundamente, porque os demônios vêm para recolher todo o material ali. Eles estão participando daquilo ativamente. Então, infelizmente, amados, nós precisamos conhecer um pouco mais daquilo que são os protocolos, né, do adversário. Ele não está brincando de ser demônio, que vieram para roubar, matar e destruir. Ele vai aproveitar tudo quanto nós damos para ele. Então, nós precisamos entender, amados, que nosso Deus é santo. E Ele está trazendo luz às nossas trevas para justamente nós sermos uma igreja maravilhosa ao Senhor, santa ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, lembre-se disso, a masturbação, ela casa a pessoa à autossuficiência, porque ela pode se satisfazer em todos os níveis da vida dela, inclusive sexualmente, ela não precisa de ninguém. Amém? Vamos lá. Então, o que nós precisamos entender é que nós vamos cobrir aquela pessoa com Cristo, usando a mesma balança para nós e para ele. Os nossos pecados estão cobertos, não somos perfeitos. E essa pessoa, às vezes, num nível maior, uma profundidade maior de pecaminosidade, ainda que ela não entenda o que Cristo está fazendo por ela, mas já há um sangue ali. E se não há, Cristo está falando para você, gere isso em amor. Na profundidade que ela está, no cativeiro que ela está, gere isso em amor. Mas e eu? O que eu vou fazer? Você vai para Cristo, para ele poder tratar com o teu coração, para você ir ali num lugar espiritual mais alto, na confiança do que a palavra de Deus está falando para você. Porque a palavra de Deus vai falar que você é costela. A palavra de Deus vai falar que você é autoridade sobre essa mulher que está perdida. Então, nós precisamos ter essa manifestação daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos parar de andar pelo achismo, pelo feminismo, pelo modismo, pela Agenda 2030, aquilo que o adversário está soprando. Então, né, meu marido não quer mais nada, ele é muito ruim, vou deixá-lo. Aí trocamos, como se fosse uma batedeira de bolo, um fogão da moda. Não é assim, amados. O Senhor tem sua própria lei, seu próprio caminho para trabalhar a nosso favor. Amém? Então, a base da confiança para que nós possamos verdadeiramente ter um casamento saudável é voltarmos-nos para Cristo, independente do nosso marido. Talvez você, no seu casamento, precise voltar a ser solteira. Em que sentido? O que é a palavra solteira? Solteira quer dizer pleno, completo. Então, você primeiro vai ter que se satisfazer em Cristo, estar plena em Cristo, para depois você lutar pela vida do seu esposo. Enquanto de mim está pleno agora em Cristo, enquanto de mim está saciada por Cristo, para que depois eu possa lutar por ele do lugar espiritual correto. O Senhor está falando para você que ele não está vendo as suas dores, os problemas.
Não, ele está vendo, sim, as tuas dores, os teus problemas. O Senhor me fez independente do meu esposo, amados, estando dentro de casa, inclusive financeiramente. Porque o que eu precisava, eu tinha que pedir para Cristo, porque o meu esposo não estava disposto a me entregar a parte de que era da nossa renda familiar, porque ele não queria entregar dentro daquilo que era a minha própria necessidade, às vezes espirituais, às vezes ministeriais. Não, isso aí eu não vou te dar. Se você quiser, você gere isso. E o Senhor vinha em meu socorro. Então eu tive que entrar por um caminho de ser independente do meu esposo, ou me tornar solteira, para que depois eu pudesse trazer a vida do meu esposo e não ser machucada mais por aquilo que ele fazia. Estava no ambiente de dor, porque foi muito tempo, foi desse lugar que o apóstolo José me retirou da casa da dor. Só que eu já tinha um entendimento no meu espírito que eu estava plena com o meu Deus, e ele estava tratando agora com a minha alma. Então é necessário que você permita que o Espírito Santo de Deus se encha o suficiente para você ser útil para aquilo que ele quer fazer na terra nesse tempo. E daqui a pouco a tua alma vai a reboque. Nós precisamos abrir mão das nossas próprias dores, da nossa própria ferida, para entrar no propósito eterno de Deus. Ele vai fazer isso por nós, ele nos leva a lugares altos. E eu não estou fazendo aqui a apologia da dor, estou fazendo aqui algo para sermos submissos a Deus. A cruz do Calvário, amados, ela não era o objetivo principal do Cristo vivo. A cruz do Calvário fazia parte do plano principal do Cristo vivo. Então, o sofrimento não é o plano principal de Deus para você e para mim. Mas ele vai fazer parte da nossa vida para resgatar a muitos. Mas às vezes não queremos imitar a Cristo nesse lugar. Nós queremos imitar a Cristo naquilo que ele já trouxe de algumas coisas. E às vezes ainda a ressurreição de Cristo nem está tão formada dentro de nós, porque achamos ainda que Cristo está morto. Porque ontem houve uma ressurreição dentro do meu espírito, porque eu cheguei e falei, Senhor, hoje eu quero desafiar a mim mesma a crer que o Senhor vai fazer algo diferente e tirar esse ambiente de morte que está nesse lugar. Naquilo que estávamos falando a respeito da palavra de Deus para os irmãos que às vezes que assistem na internet. E eu creio que Jesus veio em nosso socorro e tiramos pessoas, sim, pelo Espírito de Deus, de lugares de morte. Por quê? Porque às vezes o Cristo ainda está morto dentro do teu coração, ainda está crucificado lá. Mas o Senhor está falando para nós, deixa eu vivificar o meu Cristo dentro de você e mostrar para você que ele está vivo. Aquela moça, Maria Madalena, ela foi até a sepultura do Cristo. E o que ela levou, amados? Ela levou especiarias para embalsamar o corpo de Cristo. E Jesus tinha falado, vai para Galileia, eu vou ressuscitar, vai para lá, vai lá, que eu vou encontrar vocês. E ela não creu, ela pegou as especiarias e foi lá buscar o Cristo morto. Às vezes nós estamos num lugar buscando o Cristo morto, mas ele já reviveu. A presença daquele anjo que você está buscando, o Cristo, ele não está aqui, ele reviveu. Então é necessário que nós permitamos que a vida de Cristo entre no nosso coração e venha vivificar aquilo que nós achamos que está morto. Para de levar a sua especiarias para o Cristo que já está ressurreto. Deus o ressuscitou, a direita, a destra de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de ressurreição e vida, já ressuscitou o nosso Cristo. E o Pai foi àquele lugar com grande violência e fúria e falou para Satanás, você não vai ficar com meu filho? Ele não tem pecado? E eu vou levar a tua chave, vou levar aquilo que você achou que era seu direito legal agora. Eu estou falando que não há legalidade sobre o meu filho, vamos sair desse lugar. Pelo Espírito de ressurreição e vida, algo violento, eu gosto muito do Salmo 18, fala a respeito de como Deus se manifestou naquele lugar. Para mim é a ressurreição. É a entrada de Deus naquele lugar infernal falando para Satanás, acabou para você. Pelo iroso respolgar da narina do Senhor, a terra se abalou, os montes tremeram, as águas fugiram. E Deus foi lá, pegou as asas do querubim e voou, falou, vamos ver o Cristo, vamos subir, vamos ver o Filho. Você será o primogênito de toda a nova raça que eu levantei agora para ser o meu povo. Vamos sair deste lugar. Mas o problema é que Cristo está morto, então não tem como Deus fazer nada para o nosso casamento, porque Cristo está morto. Nós medimos a pessoa com a crueldade com que às vezes nós nos medimos. Uma irmã falou isso, que Deus havia falado para ela. Ela falou, você quer que eu julgue a sua mãe e a sua irmã por essa crueldade que você tem no teu coração? Você quer que eu a julgue na crueldade que você a julga? E eu não vou descer a tua crueldade, que é o que o pastor Alexandre falou. A nossa medida de perdão é pequena, a de Deus é extensiva, é maravilhosa, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Enquanto nós falamos, Senhor, o Senhor não fulminou o nosso marido ou a esposa, à noite, enquanto dormimos, Deus está falando, minha misericórdia se renova a cada manhã. Viu? A discrepância de intenção, de pensamento, de objetivo, está tudo fora. Porque estamos cheios de rancor, cheios de raiz de amargura, cheios de ódio. O Senhor está falando, quem vai se posicionar
para levar a minha arca, para ajudar as pessoas, fazer com que Davi caia verdadeiramente prostrado diante da minha presença. Só que para isso é necessário que você creia que eu estou vivo e que eu dou prêmio para aquele que me busca. Aleluia! Então, amados, para sair dessas alianças malignas, é na aceitação e no poder da nova aliança, no sangue de Jesus, é para você, que vai ajudar na libertação, e para o outro que está em cativeiro. É para olharmos para ele com misericórdia. E aí depois, a próxima, o cônjuge lúcido e os filhos precisam vir para a cobertura do casamento e da paternidade de Deus para que estejam vestidos. Em primeiro lugar, para a paternidade de Deus, porque depois, amanhã e depois, se der tudo certo, nós vamos entrar justamente nessa área da paternidade de Deus, porque quando descobrimos a paternidade de Deus nas nossas vidas, as coisas vão ficando, como que eu posso dizer, mais fáceis de nós aceitarmos, mais fáceis de nós levantarmos a nossa vida. Então, o Senhor quer que nós aprendamos, amados, a entrar nesse lugar. Apareceu uma tela que saiu. Entrar nesse lugar onde a paternidade de Deus nos cobre para todos os objetivos que vamos realizar. Porque aí não precisamos mais depender da aprovação do marido, eu não precisarei mais andar naquilo que, ele está deitado com Lia ainda, como eu estava essa semana, como meu esposo falou, nessa guerra. Ele está deitado com Lia, ele se deitou 35 anos com Lia, ele se deitou, ele fez isso, Raquel, né? Ele fez isso, ele fez aquilo, e o Senhor falou, filha, onde está a minha paternidade dentro do teu coração, para que eu seja pleno dentro de você? Onde está isso? Largue disso, abra mão disso. É disso que Deus está falando, como mulheres, como homens, que vamos ajudar as pessoas a saírem do cativeiro. Onde está a minha plenitude, a minha paternidade de você? O meu amor é suficiente ou não? Não é suficiente. Ou você é ou você não é. Nós entramos no mundo imaginário e colocamos florzinhas no nosso mundo cor-de-rosa. E Deus está falando, não, filha, o meu mundo é vermelho, é carmesim, é o sangue do meu Cristo, que eu derramei por você, para que você entre nele, seja minha filha. E desse lugar de autoridade que você vai reger aquilo que está ao teu redor, para qualquer coisa. Não apenas para um casamento falido, mas para tudo quanto você for fazer na vida. Agora você é minha filha. E eu quero que você se manifeste como minha filha. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele é. O que nós estamos assumindo que somos? Aquilo que o mundo imaginário está vindo dia após dia falando, você é uma fracassada, você não tem jeito. As pessoas estão fazendo isso com você. As pessoas querem te usurpar, as pessoas querem te roubar, as pessoas querem te massacrar, as pessoas estão com inveja de você. Qual é o mundo imaginário que está dentro de você e de mim? O qual nós estamos dando crédito? E não conseguimos fazer nada, porque não somos nada. O adversário colocou na tua mente, você não é nada. Você imagina isso, eu não sou nada. E Deus está falando, você é minha filha, eu te dei valor. Porque se eu não tivesse dado valor, eu não enviaria alguém tão precioso para mim, para morrer uma morte tão cruenta por alguém que não tem valor, você tem valor. Vamos lá, próximo. Nós precisamos clamar pela paternidade de Deus, enquanto o cônjuge vai fazer a transição também para a paternidade de Deus, porque Deus está falando de filiação, amados. O que Deus quer são filhos. Aleluia. O mais alto posicionamento do Cristo vivo era ser filho de Deus. Foi com isso que ele venceu Satanás, foi com essa realidade interior, foi que ele venceu Satanás. Ele não venceu a Satanás como Senhor, não venceu Satanás como Deus, não venceu a Satanás com nenhuma das outras atribuições que o Cristo tinha. Ele venceu a Satanás como filho de Deus, e é isso que ele está falando, você quer vencer todos os ditames das trevas, vença como filho de Deus. Qual é a sua primeira postura? Filho de Deus. Qual é a sua primeira guerra? Se estabelecer como filho de Deus, quer vencer no casamento? Chame a paternidade de Deus para perto, intrinsecamente dentro do teu coração. Aleluia. O clamor pela paternidade de Deus, primeira coisa, arrependimento por ter aceitado a mentira da orfandade, para que aqueles que já estão em Cristo e não assumiram a paternidade de Deus. Então, o que precisamos fazer? Expulsar demônios geracionais dessa mentalidade maligna. Segunda coisa que precisamos fazer, precisamos expulsar o demônio da rejeição naquelas 3 cabeças que eu já falei. Esse é o primeiro que nós temos que mandar embora. Os da rejeição, fala, eu não sou rejeitada, há alguém que me aceita, e esse alguém é o mais poderoso do universo. Ele é o Deus Criador, ele me aceita, ele pagou um preço por mim. E você começar a ser doutrinado nisso, doutrinada nisso, em nome de Jesus. Depois precisaremos, amados, andar expulsando consagrações intrauterinas que ainda regem as vidas que estão debaixo do sangue dos pais, legitimados pelo sangue do parto. Às vezes você foi rejeitado no ventre da mãe, então você tem que entrar nesse lugar e falar, agora eu tenho uma nova aliança de sangue, eu não sou mais rejeitado, essa carga não está sobre mim. Em nome de Jesus. Amém?
Aleluia. Então, em nome de Jesus, amados, nós precisamos fazer essas manifestações diante de Deus, permitindo que Ele entre em nossas vidas e traga as realidades espirituais que Ele tem para fazer. Precisamos aprender a fazer as substituições, em nome de Jesus. Precisamos fazer as substituições dos 7 movimentações do sangue de Jesus a nosso favor e todas as promessas que Deus tem. Amados, hoje eu estava lendo a história de Jacó, e foi muito bonito quando ele estava voltando, ele estava apresentando diante de Deus, meu irmão vem aí, e ele estava falando para Deus, que coisa maravilhosa aquilo. Ele falando para Deus, Senhor, eu vou encontrar com meu irmão, eu tenho medo dele. Jacó estava apresentando a sua fraqueza, só que também estava apresentando uma promessa. Senhor, eu estou voltando porque o Senhor falou que era para eu voltar para a casa dos meus pais. Então, há uma ordem, uma promessa nisso. O Senhor vai me permitir morrer no meio do caminho? Então, às vezes, amados, é necessário nós apresentarmos as nossas fraquezas. A grande maioria das vezes precisaremos apresentar as nossas fraquezas. Eu fui apresentar essa semana inteira aí, como meu esposo falou, a minha fraqueza. Eu falei, Senhor, estou debaixo desse trem aí. Mas eu fui, apresentei a promessa também, amados. Falei para o Senhor, eu não quero isso, porque o Senhor me diz isso, aquilo outro. Não sou mais inimiga do meu esposo. A tua palavra me diz. E o Senhor veio em meu auxílio e falou, entrega. E o Senhor, por sua misericórdia e graça, me ajudou a entregar. Quando eu decidi entregar, ele veio e falei, aceitei a sua oração, está feito. A causa foi julgada. Aí depois, pela nova aliança do sangue de Jesus, ela vai trazer justiça e a justiça julga. Precisamos entender esse fundamento tão básico. A justiça julga a nossa iniquidade, amados. E se você clamar pela justiça de Cristo, ela vai julgar a tua iniquidade e nós seremos livres dela. Aleluia. E aí depois, nós precisamos, trazendo justiça, sim, e trazendo juízo. Ela traz justiça, juízo, e como o sangue de Jesus, ele se manifesta na nossa vida. E a vida de Deus, ela vai exigir a expulsão da morte e das ilegalidades. E o que vai precisar? O que você precisa? Eu preciso. Coração quebrantado. Eu preciso de fé, de humildade e de arrependimento, que é o tripé da libertação. A verdade vem, eu tenho fé na verdade, a humildade é gerada, estabelecida, eu aceito aquilo que Deus falou e eu entro em arrependimento. E o arrependimento, pautado na verdade, me liberta. Aleluia. E aí depois, quebra o domínio das trevas para deixar aquele que estava preso livre para decidir. O Senhor está te chamando para isso, porque aí você vai trazer luz sobre aquela vida, no tempo de Deus, à maneira de Deus. Depois, vai ser iluminado os olhos do coração daquela vida e o Pai pode se revelar a essa pessoa e ela verá com clareza o que vai escolher. Quando chegamos em Atibaia, o meu esposo não tinha clareza, mas ele tinha algo que já estava livre nas regiões espirituais. O Senhor já havia tirado a manifestação demoníaca que poderia influenciá-lo para decidir mal, e era ele com Deus, limpo. Não havia mais manifestação das trevas, porque uma intercessão foi feita, uma libertação foi feita através da minha vida, pelo Espírito de Deus. E quando o apóstolo José trouxe aquela palavra, você não reina, ele pôde decidir corretamente. Ele poderia, sim, ele mesmo decidir, pela dureza do próprio coração. Mas a minha parte já estava estabelecida. E aí, sim, eu poderia ter deixado o casamento para trás, porque ele escolheu mal. Mas tudo aquilo que Deus me deu de ferramenta para executar naquilo que era o propósito de Deus para a vida do meu esposo, eu havia feito. E eu estaria livre. Então, essa é a manifestação de Deus para a sua vida. Andarmos de acordo com o propósito de Deus para que ele possa estabelecer um juízo onde nós vamos ficar livres de uma maneira ou de outra. Amém? Depois, o que mais? Lembrar-se sempre de que ele é o Filho do Homem, nascido de mulher, em nome de Jesus. Aí depois, para encerrar aqui, em nome de Jesus, estamos acabando. Nós precisamos de uma legitimação, de uma organização e a purificação das alianças. Você quer ver seu marido livre? Comece a buscar uma legitimação, uma organização e a purificação da aliança do seu esposo com os pais e a sua própria aliança com seus pais. Depois você vai pegar a aliança dos casados e não casados verdadeiramente e vai colocar Cristo no centro. E você vai começar a orar e pedir para Deus. Você entende que isso aqui não é uma receita de bolo? Isso aqui é algo que você vai depender totalmente de Deus, porque como eu falei, eu fui livre do complexo de Raquel, vamos colocar lá que estava em Lia, eu fui livre por conta de orações que eu fui fazendo durante o período que isso sobreveio na minha vida, e Deus deu uma palavra e quebrou essa manifestação. Agora, como Deus vai fazer na sua vida, eu não sei. O que Ele está falando para você é que existe um poder seu de você colocar diante de Deus e falar, Senhor, agora como eu legitimo o meu casamento? Como eu entro na tua presença para trazer uma nova aliança na minha casa?
Quais são as suas normas? Quais são as suas promessas para mim, em particular? E Deus vai falar com você. Depois, vai haver um posicional seu e o seu cotidiano, a vida cotidiana. Você se posiciona e depois você vive essa palavra dia após dia, crendo naquilo que Deus está fazendo. Pare de olhar para o seu esposo, porque o seu esposo hoje vem com flor e amanhã ele vem com pedra. Vai dar ruim para você, se você colocar sua expectativa nele, porque aí vai acontecer o que nós falamos na semana passada. A esperança adiada adoece o coração. E aí você vai querer jogar tudo para cima e vai falar, tá vendo, Senhor? Não adianta, porque eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. E meu esposo não está correspondendo. Filha, filho, quem vai corresponder a você é a palavra de Deus. Pare de olhar para o seu esposo, por favor. Em nome de Jesus, pare de olhar para sua esposa. Confie no que o Senhor está fazendo. Ele tem um processo. Para chegar lá, desconsidere seu esposo. Guarde a sua vida só no Senhor. Porque o seu esposo pode estar um dia aqui, um dia ali. E nós vamos ter problemas. Aí depois, vamos falar agora da autoridade, não é? A autoridade do marido e a submissão da mulher. E desse lugar, os filhos vão ser santificados, restaurados e aprenderão a caminhar no caminho do Senhor. O marido legitima a sua autoridade através do quê? Da sua decisão de assumir a sua autoridade do casamento, pois ele vai deixar de ser sim, não. Ele vai ser sim, sim. O que a relação sexual legitima da sua atitude para com Deus e com a sua esposa. Então, ele vai estar assumindo aquela esposa. Essa é a parte do marido agora. Ele assumiu que é o cabeça do relacionamento, a cabeça do relacionamento, e ele vai se deitar com a sua esposa nessa autoridade. E a autoridade que ele não assume vai ser transferida para o adversário. Mas agora que você tem consciência disso, você vai pegar essa autoridade e vai usar a favor da sua esposa no seu cotidiano, no espírito, na alma e no corpo, lá na sexualidade, lá na intimidade do seu quarto. Amém? E a esposa, o que ela vai fazer? Ela vai ter a submissão, aceitando o compromisso de ser a costela do marido. Eu vou proteger os órgãos vitais, eu vou proteger a vida do meu esposo, eu vou tratar a vida dele como aquela que é auxiliadora idônea. Eu entro debaixo da autoridade que Cristo me deu. Enquanto meu marido não se posiciona, eu me posiciono por ele, porque eu sou santa para santificá-lo. Eu pego essa manifestação da palavra e eu entro em tua presença e estou fazendo algo por ele. E esse algo é entre você e Deus. Aí você pode pegar tudo aquilo que foi dado, desde a intercessão até todas as aulas do casado e não casado, e Deus vai te ajudar através desse material e através de muitos outros que estão aí à sua disposição. O próprio Espírito Santo de Deus, ele vai dar para você e para nós uma movimentação que leve a nossa vida matrimonial à liberdade. Porque esse é o fundamento de Deus do Evangelho. Se Cristo vos libertar, se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém? Então, é isso que eu queria falar. Por quê? Deus quer restaurar o casamento para que a próxima geração seja sarada. Precisamos entender isso. Às vezes nós achamos que o casamento encerra em nós mesmos. Não, a próxima geração, meu filho Mateus precisa estar sarado, porque ele vai deixar uma próxima geração, e a próxima geração, e a próxima geração. E se o pecado de Deus, que ele fala, o pecado vai te visitar para sempre a sua geração como sinal e prodígio e maravilha, nós precisamos aprender a limpar tudo isso por conta também da próxima geração. Em primeiro lugar, por amor a Deus. Em segundo lugar, para termos um casamento saudável. Em terceiro lugar, para plantarmos uma geração cheia da saúde de Deus. Amém? Então, amanhã nós temos essas duas pautas para fazer. Se conseguirmos vencer a pauta das mulheres, amanhã vai ser, né, uma bênção, e o pastor Alexandre faz a pauta dos homens na quarta-feira. De todas as maneiras, nós vamos, eu creio assim, que estamos mesmo no final, né, desse curso, dessa escola, e eu creio que o Senhor tem nos dado graça para levar adiante tudo isso, em nome de Jesus. Amém, amado? Pronto? Quer falar alguma coisa para encerrar? Sobre Atibaia, na primeira, lá foi sexta, sábado, domingo, se eu não me engano. Na sexta, eu falei para o apóstolo, me deixa para ministrar o mais para frente possível, para eu dar mais chance para mim mesmo. Porque eu sabia que eu estava numa reta final, eu já tinha mais ou menos uma ideia que eu ia divorciar mesmo, que não ia acontecer nada ali, mas eu precisava dar uma chance. Já que eu estava ali, eu precisava ouvir tudo para depois tomar minha decisão. Então não adiantava nada eu ser ministrado na sexta-feira, por exemplo, que provavelmente não aconteceria nada. Então eu precisava da palavra de sábado, de manhã, à tarde, à noite, e domingo. Eu fui ser ministrado domingo de manhã. Por quê? Então, por que eu estou falando isso? Dê o máximo de chance possível
para tomar uma decisão. Sim. Não tome decisão em tempos de crise. A gente Sim. tem aprendido isso faz muito tempo. Então, na crise, fica quieta. Fica quieto. Porque se você tomar uma decisão no momento de crise, provavelmente essa decisão será errada. Então, se aquiete no Senhor, sai andando para a rua, vai para algum lugar, faz qualquer coisa, mas não tome uma decisão. Espere de todas as oportunidades possíveis para que Deus fale com você. Aí depois você toma uma decisão. Para você poder estar o mais livre possível. Essa palavra de Jacó, ela é muito interessante porque, assim, nessa oração que ele fez, Senhor, eu tenho medo do meu irmão, Sim. mas eu também tenho uma promessa. Se a gente puxar isso para trás, ele tinha uma opção. Labão queria que ele continuasse lá. Lá ele sabia que ele estava vivo, não tinha ninguém para matar ele. Só que ele era escravo, estava sendo explorado e estava sendo morto por dentro. Jesus. Então ele precisou decidir sair de um ambiente onde ele iria arriscar a sua vida. Sim. Mas ele precisou assim, eu preciso ser livre. Aleluia. Eu preciso passar a produzir para mim, eu preciso sair da escravidão. Aleluia. Eu preciso gerar para os meus filhos e para os meus netos, para minhas esposas, porque se eu ficar aqui, eu vou ficar gerando para Labão, e isso não vai acabar nunca. Sim. Então eu preciso sair desse lugar e preciso decidir morrer. E ele foi, então, enfrentar o pecado dele, que era a sepultura que ele tinha. Jesus. Então, tinha um pecado lá em aberto. O irmão dele não queria matar ele à toa. O irmão dele queria matar ele por causa de toda a trama de traição. Por causa de tudo aquilo que ele fez juntamente com sua mãe contra e o seu pai contra a vida de Esaú. Sim. Então, existiam muitas legalidades na mão do adversário e na mão de Esaú para querer realmente executar Jacó. Mas ele precisa tomar uma decisão. Então, nós vamos precisar tomar uma decisão. Ou a gente fica aqui, que é o que está muito casamento hoje. Eu vou ficar aqui, que pelo menos aqui eu como e bebo. Sou escravo, mas eu como e bebo. Sim. E tenho onde ficar. Ou nós vamos ter que decidir colocar o pé na estrada e para ser livre e falar, Senhor, eu creio que o Senhor tem algo melhor para mim. Aleluia. Porque aqui eu não estou vivendo. Porque onde nós estamos, nós já não estamos vivendo. Sim. Jacó, na verdade, já estava morrendo dia a dia, porque ele falou lá para Labão assim, quando o sol está me consumindo lá, eu estou lá cuidando das suas ovelhas, do seu rebanho. Sim. Quando o frio da noite também está me consumindo, eu também estou lá. E quando morre alguma, você cobra de mim. Sim. Ou seja, está tudo na minha conta. Ele deixava bem claro que Labão não tinha misericórdia nenhuma. Ah, morreu, tá aqui, ó, seu salário é esse, vai descontar as duas que morreram. Então estava tudo nas costas dele. Então ele estava falando para Labão, enquanto você está na sombra, enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, eu estou cuidando do que é seu. E nem misericórdia de mim, quando eu perco uma ou outra, você tem. Sim. Você executa juízo, porque o adversário não tem misericórdia. É verdade, Deus. Ele vai executar juízo. Não adianta você ficar na casa do adversário pensando que uma hora você vai ter descanso, que não vai ter. Casa do adversário é casa do adversário. Casa da escravidão é casa da escravidão. Casa da dor é casa da dor. Sim. Então Jacó estava na casa da escravidão, na casa da dor, na casa do abuso, na casa do engano. E era isso que ia ter para ele. Mas ele decidiu um dia se levantar, falou com as mulheres, falou assim, nós vamos embora daqui. Aleluia. Só que ele sabia que ele tinha alguém que ia querer matar ele lá na frente. Sim. E é interessante que talvez ele pudesse escolher outro destino. Mas existe um destino profético traçado por Deus para nossas vidas e nós vamos ter que encarar nossos medos. Aleluia. Existe um destino profético traçado para mim e para você que você vai ter que encarar os teus medos. Aleluia. Você vai ter que sair desse lugar de escravidão, de dor, de sofrimento, de mágoa, de ódio. Ah, mas eu vou para tal lugar. Não, irmão, você vai ter que caminhar no profético de Deus, porque vai ser a sua única saída. Aleluia. Real. Você pode fazer uma besteira. Você é livre, o homem, a palavra de Deus diz que o homem é livre até para se perder. Sim. Mas se você quiser algo palpável, algo concreto, algo espiritual, tem um destino profético para você. E eu, em nome de Jesus, te abençoo, para que Deus te estabeleça nesse lugar profético. Amém, amém. Que Ele te leve para esse lugar profético. Que sejam arrancadas das suas vidas todas as dores, todos os medos, todos os traumas. E que você decida se levantar e encarar os seus adversários de frente. Amém, Jesus. Encarar a morte de frente e entrar no lugar profético. Em nome de Jesus, eu te abençoo com isso. Amém, Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, hoje é só em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos, em nome de Jesus, pode orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, eu quero
clamar pela tua misericórdia, para que tenhamos ousadia de sair dos lugares de cativeiro, de Sim. escravidão, de dores, e Sim, enfrentarmos mesmo esses adversários de frente. Nos dá essa capacitação, porque só o teu Espírito para fazer isso. sim, Porque temos medo e muito medo. Temos, ó Pai amado, realmente muitas resistências, muitos argumentos se levantam nas nossas vidas. Jacó ficou por um bom tempo pensando como que eu vou sair desse lugar. sim. Porque aqui eu estou morrendo, aqui eu sou escravizado, mas lá também tem alguém para me matar. É, Para onde eu vou? Jacó não tinha saída. Jacó não tinha um lugar de descanso, sim, porque o pecado dele o havia achado. é verdade. Porque aquilo que ele gerou no pecado, a sepultura, tinha achado ele realmente. O salário do pecado é a morte, ele estava debaixo desse salário. E a Sim, morte o visitava todo dia. meu Ou Deus, a morte da volta para casa, ou a morte do ficar na casa do sogro. meu De Deus. qualquer jeito, o pecado dele estava cobrando ele e o colocando num lugar de sepultura. É verdade. Mas ele teve que decidir, se levantar daquele lugar e enfrentar os teus adversários de frente. Sim, Primeiro os internos, e depois de vencer os adversários internos, ele pôs a sua vida na caminhada, volta para casa, volta para o destino, volta para o lugar profético. E aí sim ele se encontra com a morte face a face. é Jesus. Mas ele já não existia mais. Aleluia, Ele já não existia mais. Já aleluia. não tinha Jacó ali, já não tinha mais o usurpador, já não tinha mais o enganador. Ele já tinha acertado a sua conta com o próprio Deus. Sim, meu Deus. E agora ele já era Israel. Agora ele já era o príncipe de Deus. Aleluia. E o seu irmão teve que se lançar ao pescoço, beijar, abraçar, chorar junto, Sim, porque agora era uma outra pessoa. sim, pai. Esaú já não encontrou mais Jacó. Sim, E aqueles 400 soldados que estavam junto com Esaú ficaram sem saber o que fazer, sim. porque eles estavam inflamados por Esaú. É, Jesus. Não tenham misericórdia. Quando nós o encontrarmos, matem e matem tudo que tiver com ele. Eu não Meu quero Deus. saber da descendência dele. Tinha uma ordem, um decreto de morte. Sim, pai. Mas quando aquele homem sai correndo, pula ao pescoço e beija, os soldados então são levados a um lugar onde eles não entendem e entendem ao mesmo tempo. Sim, Soldados também choraram juntos. é, Deus querido. Entenderam ali a misericórdia, entenderam a mudança de Jacó. Sim, pai. Entenderam que realmente algo tinha acontecido no reino espiritual. Sim, meu Deus. E nós vamos ter que passar por esse processo, vamos ter que decidir sair desses lugares da escravidão. Sim, Termos um encontro com o Senhor. Mudar o nosso nome, mudar o nosso caráter, nossa conduta e voltarmos para casa. sim, pai. E nós teremos um lugar de descanso. Sim, meu Deus. Levaremos as nossas famílias e começaremos a produzir agora para deixar herança. Sim, pai. Não produziremos mais para os ladrões, não produziremos mais para aquele que nos escraviza, Sim, mas teremos uma produção, finalmente, para a Sim, nossa meu casa, para nossas esposas, nossos filhos, nossos netos, e poderemos cantar e nos alegrar naquele lugar, somente com uma memória de escravidão, aleluia. mas agora livres. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Sim, Nos meu dá um Deus. dia de vitória, de direção, uma Aleluia. semana debaixo da tua bênção. Tu possas, ó Pai amado, nos limpar, Amém. ter misericórdia de nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Shalom, shalom. Deus Deus te abençoe em abençoe. nome de Jesus. Shalom. Shalom.